Hoje nós teremos mais um estudo de caso. Eu recebi um e-mail de um caso que talvez seja bastante fácil de algumas pessoas se identificarem, porque, infelizmente, ele é bastante comum. Então, vamos começar a nossa análise hoje. Se você não me conhece, olá, eu sou o Júlio, sou psicólogo e neste canal falamos de comportamento humano. Todas as informações que você precisa estão aqui na descrição, certo? Então, vamos logo mergulhar no nosso caso. Veja só, devo lembrá-los que eu retiro nome e idade para conservar o anonimato da pessoa que escreveu, ok? Vamos lá. Bom, gostaria de te fazer uma pergunta e saber qual o seu aconselhamento. Sou jovem, namoro há 5 anos uma boa mulher, conservadora, fiel, antifeminista, sou um cara humilde, não tenho dinheiro e ela nunca exigiu nada de mim. Enfim, nosso relacionamento sempre foi sem dor de cabeça. Mas o tempo está passando e vira e mexe eu penso em terminar o relacionamento. Mas ao mesmo tempo fico pensando que posso me arrepender caso eu termine. Além disso, outra coisa que me incomoda é a vontade de ter relações sexuais com outras mulheres, mesmo sabendo o valor dela. Acredito que isso tem a ver com o instinto biológico do homem e infelizmente ainda não consigo transcender esta vontade, mesmo tendo valores e princípios conservadores. Esse é o e-mail, eu não tenho informações suficientes para fazer uma análise muito grande, mas dentro do que nós podemos aqui, vamos mergulhar e pensar sobre esta mensagem. Ao escritor dessa mensagem, saiba, eu vou utilizar o seu caso aqui para que a gente possa debater os temas, mas lembre-se que eu sou incapaz de dizer o que você tem que fazer da sua vida. Isso não pertence a mim, eu não tenho informações suficientes e mesmo que eu tivesse, a decisão sempre vai ser sua, certo? Vamos começar pelo começo. Ele colocou aqui que ele é jovem, ele namora há 5 anos. Uma boa mulher, conservadora, fiel e antifeminista, né? Bom, a primeira coisa que nós temos que entender é que homens geralmente se apaixonam pelas suas primeiras namoradas. Eu não sei se é a primeira namorada do rapaz que escreveu essa mensagem. No entanto, é muito comum que nós tenhamos um vínculo muito forte com a mulher que transou conosco pela primeira vez. Isso porque é um marco muito grande na vida de um homem conseguir uma fêmea que aceitou se reproduzir com ele. Mesmo que não haja reprodução, é um marco muito forte, é um vínculo emocional muito forte. Então é natural que os primeiros relacionamentos de um homem sejam um pouco mais difíceis. Eu imagino que você que está me ouvindo e já passou pela sua primeira namorada sabe que é uma pessoa que marca a sua vida. Talvez muito negativamente, talvez muito positivamente, mas ela não passa desapercebida, como talvez a segunda, terceira ou quarta namorada que você já teve, certo? Bom, próximo ponto que ele colocou aqui é que a mulher é conservadora, fiel e antifeminista. Eu particularmente não sei muito bem o que comentar sobre isso, afinal nós temos uma série de tipos de personalidades diferentes e algumas vezes o que você considera conservador não seja conservador para o outro e assim consecutivamente. Mas pelo que eu entendi, ele diz que ela é uma boa esposa, ou na verdade uma boa namorada, uma pessoa legal para estar do seu lado. E ele obviamente se descreve, ele é um cara humilde que não tem dinheiro e ela nunca exigiu nada dele. No entanto, perceba que aqui as coisas estão um pouco complicadas, né? Ele disse que o relacionamento sempre foi sem dor de cabeça, mas o tempo está passando. Isso é um indício muito interessante. Veja, você está namorando há 5 anos. Geralmente, namoros muito longos, eles correm um risco de um término muito delongado. Isso porque a verdade é que conforme nós vamos nos tornando cada vez mais adultos, a gente quer compromisso. A gente quer se unir com uma pessoa verdadeiramente. Um namoro muito longo cria hábitos que não são correlacionados à construção de uma família. Então, talvez o que você possa estar sentindo, meu caro, seja a necessidade de talvez começar a construir um lar. Ou seja, você pedir a sua namorada em casamento para vocês se mudarem e começarem a construir a sua vida. Chega uma hora que a relação do namoro cansa e a gente quer alguma coisa a mais. A gente quer dividir um lar e construir alguma coisa que seja maior do que esse relacionamento que é separado e tem dias que vocês não se veem e muitas vezes tem os pais se metendo no meio do caminho. Então isso muitas vezes pode azedar o pote, tá? Não estou dizendo que só porque você namora há muito tempo você tem que pedir em casamento a pessoa que está com você. Essa é uma possibilidade. Uma outra possibilidade, como ele disse aqui, que entra na segunda etapa, e isso fala não só com quem namora, mas principalmente com homens casados. Ele diz aqui o seguinte, ó, ele pensa em terminar o relacionamento, mas eu fico pensando que eu posso me arrepender, e aqui entra o ponto. Outra coisa que me incomoda é a vontade de ter relações sexuais com outras mulheres, mesmo sabendo o valor dela. Geralmente, quando você
Eu já fiz um vídeo sobre isso aqui, né? Quem não tem em casa, procura na rua. Geralmente, quando você tem desejo por mulheres fora do seu relacionamento, isso significa que você não está satisfeito sexualmente com a sua parceira. Entenda que se você tem uma parceira que supre todas os desejos e as demandas que você sente que precisa ter no sexo, dificilmente você vai procurar alguém que vá fazer isso por você. Sabe aquela sensação, talvez eu seja um pouco literal demais aqui, mas logo depois de transar, é muito difícil transar de novo, não é verdade? Por quê? Porque você já supriu aquela demanda. Então, mesmo que apareça outra mulher, você não vai ter pique para aquilo. Afinal, você já supriu a sua vontade. Se você está olhando para outras mulheres com interesse, talvez seja o momento de conversar sobre sexo com a sua namorada. Ou seja, ela agrada você da forma como você gostaria? Você faz sexo com ela da forma como você gostaria? É claro que o contrário também funciona. Você também tem o dever de satisfazer a sua mulher, a sua namorada. Então, geralmente, é engraçado isso, né? Casais são péssimos em negociar, conversar e simplesmente sugerir ideias sexuais. Veja, existem casais que nunca conversaram entre si para saber, por exemplo, quais são as condições mais legais sobre sexo, qual posição um ou outro gosta mais, se eles querem testar coisas diferentes ou não. Existem casais que estão há anos juntos e um nunca teve coragem de revelar um determinado desejo, uma fantasia para o outro. Isso naturalmente gera fantasias não cumpridas, que geram desejo, e aí muitas vezes você vê homens casados tentando suprir a sua falta de conversa com a sua esposa e com a sua namorada na pornografia ou desejando outras mulheres. Então, novamente, esse instinto biológico do homem é migué, tá? Porque entenda que sim, nós homens sentimos vontade de fazer sexo, mas uma vez que você tem uma fêmea ao seu lado, é plenamente possível que você se contente somente com ela. Então, está faltando discurso, está faltando diálogo, ok? Geralmente a infidelidade, ela tem uma série de fatores associadas, mas me chamou a atenção o fato de você ter descrito relações sexuais. Porque se você tivesse dito, por exemplo, que sentia vontade de conhecer outras mulheres, de conversar com outras mulheres, é outra coisa. Mas como falamos aqui de um ato específico, talvez seja essa a sua tendência. Está faltando conversa com a sua querida namorada, certo? Por fim, uma outra coisa, ele diz aqui que não consegue transcender essa vontade, mesmo tendo valores e princípios, é que assim, gente, entenda que princípios e valores, eles são muito importantes para nos construir, mas diálogo, conversa e clareza mental supera tudo na nossa vida. Não adianta você ter princípios, mas não entender o funcionamento básico do seu comportamento. Você tem que saber quando você está descarrilando e você tem que saber formas de evitar que você descarrile. Ou seja, se você está vendo que está fazendo algo que vai te prejudicar ou prejudicar as pessoas à sua volta, é o seu dever ter a clareza mental de perceber que, opa, isso não está certo. Tem alguma coisa que eu preciso fazer para corrigir essa trajetória. E aí você corrige essa trajetória e continua na sua luta. Mas me parece, aqui, nesse nosso estudo de caso, que são duas coisas, né? Bom, existe uma terceira possibilidade. Eu falei que está faltando compromisso e responsabilidade entre os dois, está faltando conversa íntima entre os dois, mas talvez também possa ser o caso de que, ao longo do tempo, você sentiu que esta pessoa não bate com você. Entenda que amar alguém é um processo de esforço, né? Mas existem alguns princípios básicos que você tem que ter para poder legitimamente amar alguém. É como se fosse uma química que vocês dois têm que ter. É como se algo não dito houvesse entre vocês para que vocês conseguissem se conectar verdadeiramente. Mais do que isso, vocês também têm que ter uma vida alinhada. Ela pensa a mesma coisa que você quer atingir coisas que ela também quer atingir, vocês têm estilos de vida semelhantes, porque se ao longo desses 5 anos de namoro você sentiu que vocês foram trilhando caminhos diferentes e você tem gostos que ela não tem e parece que vocês estão caminhando em jornadas diferentes, isso com certeza mandou um sinal para o seu próprio corpo de perceber que você precisa procurar outras parceiras. Se você deve ou não terminar o seu relacionamento, só você vai saber. Mas uma coisa eu te garanto, não existe resposta fácil. Então, o primeiro passo para você tentar sair dessa situação em que você está é conversar. Converse com a sua namorada.
Converse com ela, fala assim, olha, eu tenho me sentido um pouco estranha, como se eu não estivesse feliz na forma como a gente faz sexo, a gente pode tentar coisas diferentes, eu queria experimentar isso, eu queria experimentar aquilo, ou no que tange ao próprio relacionamento, olha, o que você acha da gente começar a pensar em, quem sabe, se mudar para morar juntos? Você acha que é legal a ideia da gente pensar em, quem sabe, se casar? Comece a conversar sobre as suas dificuldades com a sua namorada. Somente assim você vai perceber se as coisas vão para frente. Se você expor essas dificuldades e ela disser que é incapaz de te atender, aí realmente talvez seja o momento de vocês encerrarem a jornada juntos. Mas se ela perceber que as coisas não estão boas e ela falar, não, vamos tentar, o que eu posso fazer para te ajudar? E ela trouxer também demandas que ela tem e você também tentar ajudá-la, talvez vocês deem certo, talvez vocês morram juntos, velhinhos. Só o tempo vai dizer. Mas veja, converse. A pessoa com quem você transa é a pessoa com quem você deveria ser o mais honesto, mais claro e mais explicativo possível. Os seus sentimentos têm que estar quase transparentes com a pessoa que dorme com você, certo? Então eu espero que essa reflexão tenha te ajudado. Pela 25ª vez eu peço desculpas pelas poucas postagens. Nós estamos em uma mudança muito grande, eu estou até aqui pegando emprestado o cenário do escritório do sobrevivencialismo, porque a gente está ainda se adaptando e muita coisa acontecendo, mas eventualmente eu vou manter postagens no mínimo uma vez por semana. Esse é meu objetivo, mas ainda não posso prometer. Combinado? Nos vemos no próximo vídeo. Deixe seu comentário sobre as suas experiências acerca do que eu falei, deixe sua curtida e mande esse vídeo para quem você acha que precisa ouvir também. Apesar de ser um caso específico, como eu disse, ele deve falar com muitas pessoas que estão me assistindo aqui agora. Nos vemos no próximo vídeo. Valeu!